Vou fazer uma rápida reflexão aqui. E se quiserem compartilhar com outras pessoas, vocês compartilhem. Jesus, ele não excluiu Judas Iscariotes. Mesmo ciente de sua traição, ele demonstrou um amor incondicional, graça e soberania até o último momento. Judas participou do ministério, pregou, teve os pés lavados e ceara com Jesus. Essa atitude mostra o grande amor de Cristo, que não depende da resposta humana, e que ele ofereceu oportunidades de arrependimento até o fim. O amor de Cristo foi um amor sem reservas. Jesus sabia desde o princípio quem o trairia. João 6,64. Mas tratou Judas com a mesma compaixão e graça dispensada aos outros discípulos, chamando-o de amigo. Aí nós vemos aí a mesa da traição, que Judas não foi excluído da mesa da Santa Ceia, nem das peregrinações, evidenciando, na realidade, que Jesus não agiu por vingança, mas cumpriu sua missão com integridade. Nós vemos aí a impenitência versus impotência. A traição não ocorreu porque Jesus foi impotente, mas por escolha de Judas, sublinhando a liberdade humana e a soberania de Deus, que usa até a maldade para cumprir seus propósitos. Aí nós vemos uma lição de misericórdia muito grande. A convivência com Judas demonstra que amar não é o mesmo que confiar, mas sim decidir amar mesmo ferido, oferecendo amor e perdão incondicional, diferentemente de Judas, que não aceitou o perdão. Em suma, a não exclusão de Judas exemplifica a graça divina que convida-nos ao arrependimento, mas não força a resposta humana. Isso é muito necessário nós compreendermos que esta é uma passagem realmente das mais intrigantes e profundas dos evangelhos. Jesus, em sua onisciência, ele, na verdade, desde o início ele sabia quem o entregaria, mas manteve Judas no círculo íntimo até o fim. E aqui estão alguns pontos que explicam essa postura sobre a perspectiva bíblica e teológica. Oportunidade de do arrependimento. Jesus ofereceu a Judas as mesmas oportunidades, ensinamentos e milagres que deu aos outros. Segundo o Vatican News, o gesto de lavar os pés de Judas e compartilhar a ceia, ele demonstra que o amor de Deus é oferecido a todas as pessoas, até mesmo as pessoas que o rejeitam. Aí nós vemos aí o cumprimento das Escrituras. O sacrifício de Jesus era plano central para a redenção da humanidade. Como detalhado no portal da teologia, a traição de Judas era necessária para que os profetas, as profecias se cumprissem, embora isso não tirasse a responsabilidade moral das escolhas de Judas. Aí nós vemos aí a liderança e o exemplo. Ao não excluir o traidor precocemente, Jesus ensinou sobre paciência e misericórdia. Ele não tratou Judas com hostilidade pública, permitindo que o próprio Judas decidisse o seu caminho através do livre-arbítrio. Aí nós vemos o alerta aos discípulos. A presença de Judas serviu para mostrar que estar fisicamente próximo de Jesus ou ocupar um cargo de liderança, Judas era o tesoureiro.
não garante a fidelidade do coração. Isso é muito importante nós compreendermos e nós vemos tudo isso e trazemos isso para a época atual, que as pessoas, por qualquer coisa, elas são excluídas. Mas o que nós observamos aqui é que, na realidade, o amor de Deus é tão grande que convive com todas as pessoas. Essa convivência é uma convivência quando Marcos 14, 10 a 11, Lucas 22, 3 a 6, então Judas Iscariotes, um dos discípulos, foi com os principais sacerdotes e perguntaram quanto estão dispostos a pagar para me entregar Jesus, para vos entregar Jesus. Deram-lhe 30 moedas de prata. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera da ocasião para entregar Jesus. Aí nós vemos em Marcos a ceia do Senhor, quando no primeiro dia da celebração dos pães sem fermento, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram: onde queres que te preparemos a refeição da Páscoa? Vão à cidade e procurem um certo homem e dei-lhe o recado. O mestre diz: chegou a minha hora e pretendo tomar a refeição da Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como mandou e prepararam a ceia da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus sentou-se a comer com os 12 discípulos. Estavam a comer quando lhes disse: é realmente como vos digo, um de vós vai trair-me. Então ficaram muitíssimo tristes, e cada qual começou a perguntar: serei eu, Senhor? Então ele respondeu: aquele que molhou comigo o pão no prato é o que vai me trair. O Filho do Homem tem de morrer, tal como as Escrituras disseram há pouco, mas ai do homem que vai trair. Mas valia nunca ter nascido. Também Judas, que o havia de trair, lhe perguntara: mestre, serei eu? E Jesus respondera: tu próprio o disseste. Quando estava a comer, Jesus pegou o pão e, dando igualmente graças a Deus por ele, partiu-o e deu-os aos discípulos. Tomem e comam, este é o meu corpo. E levantando um cálice de vinho, esses dias eu preguei sobre os 4 cálices, aqui está falando sobre, aqui não é levantando o cálice, levantando um cálice, significa que tinha outros, né? Agradeceu a Deus por ele, distribuiu pelos discípulos e disse: bebam todos dele. Observem, bebam todos. Ele não excluiu a Judas, porque isto é o meu sangue que sela a aliança e é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Não beberei outra vez deste vinho, senão no dia em que eu beber de novo convosco no reino de meu Pai. Depois de cantarem um hino, foram até o Monte das Oliveiras. Então, observe aqui, é muito interessante, é muito importante nós entendermos todo esse contexto e observarmos que realmente o amor de Deus é um amor muito especial, é um amor muito grande. E Jesus, ele ama todas as pessoas de uma forma maravilhosa, de uma forma digna, e sabemos que o Senhor, ele está aí nos oferecendo oportunidades, e o amor de Jesus é um amor incondicional. Sabendo que você vai agradar, que vai ser grato ou não, mas é exatamente isso, o amor de Jesus é classificado como incondicional ou ágape, porque não depende de merecimento ou fidelidade de quem o recebe. No caso de Judas, essa característica atinge o seu ápice teológico. Como Jesus demonstrou esse amor a Judas? Inclusão deliberada. Jesus escolheu Judas pessoalmente para ser um dos 12, sabendo desde o início que realmente ele seria o traidor. Aí nós vemos o ato de serviço, que é o lava-pés. Jesus lavou os pés de
todos os discípulos, incluindo Judas. Um gesto de extrema humildade e amor servil, praticado mesmo diante de uma traição iminente. Aí nós temos aí que durante a ceia, Jesus oferece um bocado de pão a Judas, um gesto que na cultura da época era uma distinção especial de amizade e carinho. Aí nós vemos aí, queridos, um tratamento como amigo. No momento da prisão, quando Judas o beijou para entregá-lo, Jesus respondeu: amigo, a que vieste? Mateus capítulo 26, versículo 50, mantendo a porta de relação aberta até o final. Gente, isso é algo muito forte, é algo muito grande que nós podemos aprender com Jesus. E prestem bem atenção a tudo isso, porque nós aprendemos com Jesus, aprendemos cada dia. E como não vamos aprender com Cristo? Uma lição de humildade, uma lição de perdão, uma lição de amor. Aí nós vemos aqui que na cultura do Antigo Oriente, do Antigo Oriente Médio, e nos costumes judaicos do primeiro século, o gesto de oferecer um pedaço de pão muitas vezes é chamado de bocado, ou sop. Possuía um peso social e espiritual muito forte, sinal de honra. O anfitrião de uma refeição costumava mergulhar um pedaço de pão no prato principal, geralmente um caldo, ervas amargas ou pastas de frutas, e entregá-lo diretamente ao convidado para demonstrar estima, para demonstrar amor e carinho muito especial. Vejam, tudo isso aí é o quê? Um tapa na cara de Judas. A aliança de fidelidade é compartilhar o pão, era visto como a criação de um pacto de sal ou uma aliança de paz. Ao aceitar o pão do anfitrião, o convidado reafirmava a sua lealdade e amizade íntima com quem o recebia. E observe que Judas recebeu. A traição estava ali no coração dele. É um gesto de proteção e de intimidade. Ao entregar o bocado a Judas, Jesus usou um código cultural que seus discípulos entendiam como um gesto de favor, não de uma acusação pública. Isso permitiu que o momento permanecesse como um apelo privado ao coração de Judas, tratando-o como o convidado mais honrado da mesa. Aí nós vemos aí o contraste da traição. Devido ao caráter sagrado dessa hospitalidade, trair alguém após comer o seu pão era considerado uma das ofensas mais graves e desonrosas possíveis da época. Então vocês observem como isso aconteceu naquele momento. E Judas com o coração cheio de traição, recebendo aquele pedaço de pão. E Jesus com o coração cheio de amor, tratando Judas como se fosse o convidado principal. A pedagogia de Jesus é muito linda. Qual o significado teológico desse amor incondicional? Independente de obras, o amor de Deus é gratuito e não se baseia na bondade humana, mas na própria essência divina, porque Deus é amor. É um sacrifício proativo, como Romanos 5,8, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, provando que seu amor precede qualquer mudança de comportamento. Portanto, o amor de Cristo é um amor incondicional. Ele nos amou primeiro. E a respeito à liberdade, esse amor incondicional não significa anular a vontade do outro. Jesus amou Judas, mas Judas escolheu não receber ou permanecer nesse amor. Jesus estava dando uma chance. E todos os dias nós temos realmente essa oportunidade de nós servirmos a Deus. Jesus, ao oferecer esse bocado a Judas, mesmo sabendo o plano dele, não estava apenas cumprindo um ritual, mas ele estava fazendo um último convite de graça e de reconciliação através de um gesto que significava: você ainda é visto, amado e considerado meu amigo. Eu quero te chamar à reconciliação. Então vejam bem,
O que é que nós precisamos? Nós precisamos realmente entender esse grande amor de Deus para conosco, esse grande amor de Deus para com cada um de nós, que preenche o nosso vazio. E Cristo ele veio para restaurar aquele que estava perdido. E nós observamos, queridos, que, por exemplo, a disposição dos discípulos na última ceia era muito diferente das formas da pintura de Leonardo da Vinci. Na cultura judaica do primeiro século, eles utilizavam triclinion, uma mesa baixa em formato de U, onde os convidados não se sentavam em cadeiras, mas ficavam reclinados sobre almofadas ou esteiras apoiados no cotovelo esquerdo. E essa disposição seguia uma hierarquia de honra rigorosa. Jesus, o anfitrião, estava posicionado do lado esquerdo do U, conhecido como lectus imos, que era o lugar destinado ao mestre ou dono da casa. João, o discípulo amado, ficava à direita de Jesus, como todos se reclinavam sobre o lado esquerdo. A cabeça de João ficava naturalmente próxima do peito de Jesus, o que explica o relato bíblico de reclinar-se sobre o peito do mestre para lhe falar. Judas Iscariotes, convidado de honra, surpreendentemente, estudos indicam que Judas estava à esquerda de Jesus. Esse era o lugar de maior honra para um convidado. Estar ali facilitava o gesto de Jesus lhe entregar o bocado de pão e permitia que ambos pusessem a mão no mesmo peito, ou seja, no mesmo prato. Pedro estava provavelmente na outra extremidade da mesa, à frente de Jesus. E João, por estar longe, ele precisou fazer sinais para que João perguntasse a Jesus quem seria o traidor. Por que essa organização ela é importante? A presença de Judas no lugar de honra reforça a ideia do amor incondicional de Cristo. Jesus colocou seu futuro traidor no posto mais privilegiado da mesa, tratando-o com a máxima distinção até o fim. Você sabia que, além da posição à mesa, o lava-pés também seguia uma ordem que incluiu Judas antes mesmo de sair da traição? Vejam bem, como era essa disposição? Era algo muito importante. Queridos, ao explicar sobre isso aqui, eu posso, assim, ter uma alegria, assim, muito forte. Jesus, ele realmente, observe, dando lugar de privilégio para Judas. Então vejam que nessa disposição dos discípulos da última ceia, eles seguiam realmente o costume do triclinion, que era essa mesa formada em um, como eu já falei. E Jesus aí o anfitrião, reclinados, e todos comiam deitados de lado, com os pés voltados para fora da mesa, o que facilitava o rito do lava-pés, sem que ninguém precisasse se levantar. E o serviço, o lugar da ponta direita da mesa, era geralmente ocupado por quem servia ou organizava a logística da ceia. E essa organização aí mostra que Jesus realmente colocou Judas, o seu traidor, no lugar de maior prestígio da mesa, afirmando o seu amor incondicional. É algo lindo, é algo maravilhoso. E o que é que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que Deus amou realmente o mundo, de tal maneira que mandou seu Filho Jesus, que se entregou por nós. O que aprendemos com essa postura de Jesus diante de Judas é uma das maiores lições de ética e de espiritualidade da história. O amor não é um sentimento, é uma decisão. Judas não sentia afeição pela traição, mas decidiu amar. Jesus não sentia afeição pela traição, mas ele decidiu amar o traidor.
Ele ensina que o amor incondicional, que é o amor ágape, independente do comportamento do outro. Oportunidade Jesus concedeu até o fim. Jesus colocou Judas no lugar de honra, ele deu o pão. Isso mostra que para Deus ninguém é um caso perdido. Enquanto houver vida, ele oferece uma chance, ele oferece uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de restauração até o último momento. E nós vemos aí uma liderança servil. Ao lavar os pés de Judas, Jesus provou que quem lidera deve servir, inclusive aqueles que não o apoiam. O serviço não é uma recompensa pela lealdade, mas um reflexo do caráter de quem serve. Gente, tudo isso aqui é um tapa sem mão em nosso rosto. E nós vemos aí o respeito à liberdade alheia. Jesus amou, honrou e serviu a Judas, mas não o forçou a mudar. O aprendizado aqui é que o amor oferece o caminho, mas não anula o livre-arbítrio. E como eu disse, vou repetir, é um tapa sem mão em nossa cara, porque na realidade a Bíblia diz, se vocês amam a quem vos ama, que recompensa vocês têm? E Jesus nos deu um exemplo em tudo, de amor, de humildade, de servo, se esvaziou. Ele não foi brigar com Judas, né? Sabendo toda a situação, lhe concedeu um lugar de honra. E isso acontece conosco? Isso acontece hoje com as pessoas? Como as lideranças agem hoje? O que é que vocês acham? Diante de tudo isso, complicado, né? Complicado até nós respondermos. As lideranças modernas, na maioria das vezes, agem de forma diametralmente oposta ao exemplo de Jesus. Enquanto o mestre inclui o traidor no lugar de honra, o modelo de gestão atual foca em mecanismos de defesa e eficiência. Aqui estão as principais diferenças de comportamento. Cultura do cancelamento e exclusão. Hoje, o menor sinal de deslealdade ou erro, a tendência é a exclusão imediata. Líderes modernos buscam eliminar o problema para proteger o grupo. Jesus, ao contrário, manteve Judas por perto, focando na restauração do indivíduo. Até onde isso foi possível e não apenas na proteção de sua imagem. Hoje nós temos uma gestão por meritocracia versus graça. As lideranças atuais baseiam-se em privilégios e no desempenho e lealdade. Se você entrega resultados, ganha o lugar de honra. Jesus praticou a graça. Ele deu o lugar de honra a quem menos merecia, Judas. Mostrando que o valor da pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é para o líder. Terceiro, foco em resultados versus foco em processos humanos. Um CO ou gestor foca no sucesso do projeto. Se o membro da equipe ameaça esse sucesso, ele é cortado. Jesus sabia que o projeto, sua morte e ressurreição, seguiria adiante, mas ele se importava com o processo do coração de Judas. Ele priorizou a oportunidade de arrependimento sobre a convivência estratégica. Aí nós vemos aqui transparência e vulnerabilidade. Líderes de hoje tentam parecer invulneráveis. Jesus, sabendo da traição, não agiu com frieza corporativa. Ele demonstrou tristeza e apelo emocional. Um de vós me trairá. Ele liderou com o coração aberto, mesmo sabendo que seria ferido.
O desafio da gestão de traidores. Raramente um líder atual lavaria os pés de alguém que sabe estar tramando contra ele. Em outra empresa, ou em uma empresa, ou num departamento, ou na igreja. A liderança de Jesus nos desafia a perguntar: eu consigo servir bem com quem não gosta de mim? E o resumo é: as lideranças de hoje buscam segurança, enquanto Jesus buscou sacrifício. Não é incrível isso? Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos aprender com Cristo cada dia, cada momento. Isso é possível? Aplicar esse nível de tolerância e serviço em um ambiente de trabalho competitivo, sem ser passado para trás? Que nós possamos aprender. Que nós possamos aprender muito nesta noite sobre essa situação. Porque, queridos, quando eu procuro analisar essas palavras, eu fico: meu Deus, tenha misericórdia de minha vida, tenha misericórdia de mim. Porque nós somos falhos. E essa reflexão, queridos, ela toca no ponto mais sensível da convivência humana, a fronteira entre a justiça e a misericórdia. Aplicar o método de Jesus, manter o traidor à mesa e honrá-lo em um mundo competitivo, parece à primeira vista uma ingenuidade ou um risco administrativo. No entanto, a reflexão profunda nos revela 3 verdades transformadoras, que eu estou terminando aqui. A diferença entre confiança e amor. Jesus amou Judas incondicionalmente, mas não confiou nele cegamente. Ele sabia que Judas era um ladrão e que o trairia. A lição para as lideranças de hoje é: você pode servir e dignificar uma pessoa, entre parênteses, amor, sem necessariamente entregar a ela as chaves da estratégia, que é a confiança? O amor é um dever do líder. A confiança é um bônus que o liderado conquista. O líder que transforma o ambiente. Quando um líder trata com honra alguém que claramente não merece, ele envia uma mensagem poderosa para os outros. Se eu sou capaz de amar e honrar até quem me ataca, imagine o que farei por você. Isso cria uma cultura de segurança psicológica muito forte. E as pessoas deixam de agir pelo medo e passam a agir pela lealdade inspirada. E aqui nós vemos a libertação do eu. O maior peso para um líder moderno é a necessidade de revide. Quando somos traídos, gastamos energia planejando a exclusão ou vingança. Jesus, ao lavar os pés de Judas, ele estava livre desse peso. Ele não era refém da atitude de Judas. Ele mostra que a nossa dignidade não depende da fidelidade dos outros, mas da nossa capacidade de permanecer íntegros no nosso propósito. O risco necessário, viver como Jesus é aceitar que você pode ser passado para trás, mas escolher que isso não vai corromper quem você é. No final, Judas perdeu tudo, mas Jesus cumpriu a sua missão. A traição de Judas foi o instrumento da glória de Jesus. E o líder que exclui o Judas rapidamente protege o lucro, mas o líder que estende o pão ao Judas protege a sua própria alma e deixa um legado de humanidade que o tempo não apaga. Amém? Que nós possamos aprender, que eu possa aprender com esta palavra que eu transmiti para vocês, com essa reflexão, porque realmente não é fácil, mas Deus ele nos ensina a amar. Boa noite, que Deus abençoe a todos de uma forma toda especial.